Eu nunca imaginei que o pior dia da minha vida seria o casamento da minha própria irmã. Meu nome é Carolina. E o que eu vou contar agora, ainda dói. Ainda arde como fogo na pele. Minha irmã, Fernanda, sempre foi a preferida da família. A bonita. A bem-sucedida. A que conseguiu tudo. E eu era a esquecida. A que tentava e nunca chegava lá. Pelo menos era assim que todos me viam. Naquele dia, o dia do casamento dela, eu estava tentando apenas existir. Passar despercebida. Sobreviver. Mas ela não deixou. O salão estava lotado. Mais de 300 convidados. Todos vestidos com suas melhores roupas. Flores brancas por todo lado. Luzes douradas. Música suave. Tudo perfeito. Perfeito demais. Eu estava sentada numa mesa no canto. Sozinha. Como sempre. Minha mãe nem ao menos me colocou na mesa principal. Fernanda estava radiante. Vestido branco, caríssimo, bordado à mão. Cabelo preso em cachos perfeitos. Maquiagem impecável. Ela parecia uma princesa. E eu? Eu estava com um vestido simples. Azul marinho. Nada do special. Comprado numa liquidação. Mas eu tentei me arrumar. Tentei parecer bonita. Mas ao lado dela, eu sempre desaparecia. O casamento estava indo bem até o momento dos discursos. O pai dela, nosso pai, pegou o microfone. Falou sobre como ela era especial. Como ele sempre soube que ela conquistaria o mundo. Minha mãe chorou de emoção. Os amigos aplaudiram. E então, Fernanda pegou o microfone. Ela agradeceu a todos. Disse palavras bonitas. Falou do marido. Da família. E de repente, ela olhou para mim. Aquele olhar. Eu conhecia. Era o olhar de quem está prestes a humilhar alguém. Eu queria aproveitar esse momento especial, ela disse, sorrindo, para falar de alguém muito importante. Meu coração acelerou. Será que ela ia me agradecer? Ni mencionar de forma carinhosa? Eu estava errada. Muito errada. Minha irmã, Carolina, ela continuou, apontando para mim. Todos os olhares se voltaram. 300 pessoas me encarando. Eu queria sumir. Ela sempre foi diferente, Fernanda disse, e algumas pessoas riram. Eu senti meu rosto esquentar. Enquanto eu estudava, ela tentava. Enquanto eu construía minha carreira, ela sonhava. E hoje, enquanto eu estou aqui, realizando meu sonho, ela continua tentando encontrar o dela. A multidão riu. Não foi uma risada pequena. Foi uma gargalhada geral. Alto. Himmelhand. Minha mãe sorria, concordando. Meu pai nem me olhou. Fernanda continuou. Mas sabe, Carol, eu tenho fé em você. Um dia, quem sabe, você consegue algo. Algo pequeno. Mais algo. Mais risadas. Eu queria chorar. Mas não ia dar esse gosto a ela. Eu mordi o lábio. Apertei os punhos embaixo da mesa. E respirei fundo. Fernanda devolveu o microfone e voltou para a mesa principal. Todo mundo aplaudiu. Eu fiquei ali, sozinha, invisível de novo. Mas então, o celular dela tocou. Ela estava cortando o bolo quando o som ecoou pelo salão. Um toque alto. Insistent. Ela pegou o celular, irritada. Olhou a tela. E o rosto dela mudou. Ficou pálida. Ela atendeu rapidamente. Alô? Eu não conseguia ouvir o que diziam do outro lado. Mas a expressão dela dizia tudo. Ela ficou séria. Depois nervosa. Depois, apavorada. Sim, senhor. Sim, ela está aqui. Como assim? Eu não entendo. Ela me olhou. E dessa vez não era com desprezo. Era com medo. Você quer falar com ela? Agora. Silêncio. O salão inteiro percebeu que algo estava errado. Fernanda caminhou até mim. Devagar. Como se estivesse indo para o cadafalso. Ela estendeu o celular. É para você, ela disse, a voz tremendo. Eu peguei o celular. Coloquei no ouvido. Alô? Carolina. A voz do outro lado era grave, firme, profissional. Sim. Aqui é Roberto Mendes, diretor executivo da Mendes Associados. Eu preciso falar com você. Urgent. Meu coração disparou. Roberto Mendes. O chefe da Fernanda. Um dos empresários mais poderosos do Brasil. Dono de uma empresa bilionária. Senhor Mendes, eu disse, tentando manter a voz firme. O que posso fazer pelo senhor? Preciso que você venha ao meu escritório amanhã, primeira hora. Temos uma proposta. Uma proposta.
Sim. Sobre o projeto que você enviou há 3 meses. Meu mundo parou. O projeto. Eu tinha enviado um projeto. Um estudo completo sobre reestruturação empresarial. Era algo que eu tinha feito sozinha. Nas madrugadas. Depois do meu trabalho como freelancer. Eu não esperava nada. Só queria tentar. Você se lembra do projeto? Ele perguntou. Sim, senhor. Claro. Ele é brilhante. Revolucionário. Eu quero você na minha equipe. Como diretora de inovação. Eu não conseguia acreditar. Diretora. Sim. Salário inicial de 50 mil por mês. Participação nos lucros. Você começa segunda-feira. 50 mil. Por mês. Eu ganhava 3 mil como freelancer. Eu não sei o que dizer. Diga sim. E apareça amanhã. Tenho os contratos prontos. Sim. Sim, senhor. Estarei lá. Ótimo. Até amanhã, Carolina. Ah, e parabéns. Você merece. Ele desligou. Eu fiquei parada, segurando o celular da Fernanda. Ela estava na minha frente. Branca como papel. O que ele disse? Ela perguntou, a voz fina. Eu olhei para ela. E pela primeira vez na vida, eu sorri. Um sorriso verdadeiro. De vitória. Ele me ofereceu um emprego, eu disse, devolvendo o celular. O salão inteiro estava em silêncio. Todos ouvindo. Que emprego? Fernanda perguntou, desconfiada. Diretora de inovação. 50 mil por mês. O queixo dela caiu. Literalmente. Minha mãe se levantou da mesa. Meu pai ficou boquiaberto. Os convidados começaram a cochichar. Isso não é possível, Fernanda murmurou. É possível, eu disse, calmamente. E é real. Se você está gostando dessa história até agora, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Eu adoraria saber o que você está achando. Fica até o final que essa história está só começando. Fernanda tentou se recompor. Mas eu vi nos olhos dela. O pânico. A raiva. A inveja. Tudo o que ela sempre me fez sentir. Agora ela estava sentindo. E eu estava apenas começando. Vou te contar como tudo começou. Como eu cheguei até aquele momento. Porque nada disso foi sorte. Foi luta, dor e muita solidão. Fernanda e eu sempre fomos diferentes. Desde crianças. Ela era extrovertida. A popular. A que todos amavam. Eu era quieta. A nerd. A que ficava no canto lendo livros. Minha mãe sempre deixou claro quem era a favorita. Fernanda é tão linda, ela dizia. Tão inteligente. E eu era a outra filha. A que existia, mas não importava. Na escola, Fernanda era a rainha. Capitã do time de vôlei. Líder de torcida. Namorava os garotos mais bonitos. Eu tirava notas altas. Ganhava prêmios de redação. Mas ninguém se importava. A Carol. Ela só estuda, diziam. Como se estudar fosse algo ruim. Quando terminamos o ensino médio, Fernanda entrou numa faculdade particular. Cara. Paga pelos meus pais. Eu passei numa federal. Com bolsa integral. Mas meus pais comemoraram mais a entrada dela do que a minha. A Fernanda está em administração. Minha mãe dizia orgulhosa. Ela vai longe. E eu, cursando engenharia? Silêncio. Durante a faculdade, Fernanda festejava. Viajava. Postava fotos em redes sociais. Eu estudava. Trabalhava meio período numa lanchonete para pagar minhas despesas. E fazia projetos. Muitos projetos. Eu era obcecada por criar algo. Por provar meu valor. Mas ninguém via. Quando me formei, Fernanda conseguiu um emprego na Mendes Associados. Através de indicação. Um amigo do meu pai conhecia alguém. Ela entrou como assistente administrativa. Ganhava bem. 8 mil por mês. E eu mandei currículos para 50 empresas. Fui chamada para 3 entrevistas. Nenhuma me contratou. Você não tem experiência, diziam. Como eu ia ter experiência se ninguém me dava chance? Então comecei como freelancer. Fazia projetos pequenos. Consultorias baratas. Ganhava pouco. Muito pouco. Mas eu não desisti. Eu não podia desistir. Porque se eu desistisse, Fernanda ganharia. E eu não ia deixar isso acontecer. 3 meses antes do casamento dela, eu tive uma ideia. Uma ideia grande. Eu estava lendo sobre a empresa do Roberto Mendes. A Mendes Associados. Eles estavam enfrentando problemas. Queda nas ações. Perda de clientes.
Processos internos lentos. Eu vi uma oportunidade. Passei 2 semanas analisando a empresa. Estudiai cada departamento. Cada processo. Cada falha. E criei um projeto. Um projeto completo de reestruturação. Com dados. Com gráficos. Com soluções práticas. Eu sabia que era bom. Muito bom. Mas eu não conhecia ninguém na empresa. Então fiz algo ousado. Enviei diretamente para o e-mail do Roberto Mendes. Com uma mensagem simples: Senhor Mendes, sei que não me conhece. Mas acredito que posso ajudar sua empresa. Anexo está um projeto que pode mudar tudo. Se tiver 5 minutos. Por favor, Leia. Atenciosamente, Carolina Silva. Enviei. E esperei. 1 semana se passou. Nada. 2 semanas. Nada. 1 mês. Eu desisti mentalmente. Ele nem deve ter visto, eu pensei. Mas eu estava errada. Roberto Mendes tinha visto. E ele tinha estudado meu projeto. Cada palavra. Cada número. Cada solução. Ele só estava esperando o momento certo. E esse momento foi o casamento da Fernanda. Voltando para aquele dia. Depois que Roberto Mendes desligou o telefone. O clima no salão mudou. Fernanda tentou sorrir. Fingir que estava tudo bem. Mas todos viram. A humilhação que ela tentou me causar. Tinha voltado para ela. Minha mãe veio até mim. Carol, isso é verdade? Ela perguntou, os olhos arregalados. É, mãe. 50 mil por mês. Sim. Ela ficou em silêncio. Depois abraçou Fernanda. Como se ela precisasse de consolo. Typical. Meu pai me olhou de longe. Sem dizer nada. Mas eu vi algo diferente nos olhos dele. Não era orgulho. Era surpresa. Como se ele finalmente estivesse me vendo. Os convidados começaram a cochichar mais alto. Você ouviu? 50 mil. Ela, a irmã esquecida. Incrível. Fernanda cortou o bolo rapidamente. Apressada. Querendo encerrar a festa. Mas a festa tinha mudado. Agora as pessoas queriam falar comigo. Tios que nunca me deram bola. Primos distantes. Amigos da família. Todos querendo saber detalhes. Carol, que projeto foi esse? Como você conseguiu? Você sempre foi tão inteligente. Mentira! Ninguém achava isso antes. Mas agora. Agora eu era interessante. Fernanda desapareceu. Foi para o banheiro. Eu a segui. Não por maldade. Mas porque eu precisava ver. Ver a queda dela. Entrei no banheiro. Ela estava na frente do espelho. Chorando. A maquiagem borrada. Os olhos vermelhos. Ela me viu e virou o rosto. O que você quer? Ela perguntou, a voz embargada. Nada, eu disse, calmamente. Só vim ver se você estava bem. Mentira! Você veio esfregar na minha cara. Eu podia ter feito isso. Podia ter dela. Humilhado ela como ela me humilhou. Mas eu não fiz. Fernanda, eu disse, me aproximando. Eu não quero guerra com você. Então por que você fez isso? Fiz o quê? Trabalhei? Me esforciai? Tentei ser alguém. Ela não respondeu. Você sempre teve tudo. Eu continuei. Amor dos nossos pais. Atenção. Oportunidades. Eu tive que lutar por cada migalha. Você acha que foi fácil para mim? Ela retrucou. Você acha que ser a bonita é fácil? Que ser a perfeita não dói? Eu parei. Nunca tinha pensado nisso. Eu sempre tive que ser impecável. Ela continuou, a voz quebrando. Semper sor. Semper agradar. Sempre ser o exemplo. E você? Você podia ser você mesma. Sem pressão. Eu não sabia o que dizer. Parte de mim sentia pena. Mas parte de mim, não. Fernanda, você me humilhou na frente de 300 pessoas. Eu disse, firme. Você riu de mim. Me chamo da inútil. Eu sei. Ela sussurrou. Eu sei. E eu sinto muito. Silêncio. Ela enxugou as lágrimas. Eu tenho inveja de você, ela admitiu. Sempre tive. Você é inteligente de verdade. Eu só finjo. Aquilo me chocou. Fernanda, a perfeita, tinha inveja de mim? Você não precisa fingir, eu disse, suavizando a voz. Preciso. Senão eu não sou nada. Senão eu sou só a bonita. E beleza não dura para sempre. Eu entendi naquele momento. Fernanda e eu éramos faces da mesma moeda. Ambas tentando provar algo.
Ambas tentando ser vistas. Mas de formas diferentes. Eu não quero te destruir, Fernanda, eu disse. Eu só quero viver minha vida. E ser respeitada. Ela assentiu, ainda chorando. Você merece esse emprego, ela disse, baixinho. Você sempre foi a inteligente. Saímos do banheiro juntas. E voltamos para o salão. A festa continuou. Mas algo tinha mudado entre nós. Não éramos amigas. Mas talvez pudéssemos parar de ser inimigas. Na segunda-feira seguinte, fui ao escritório da Mendes Associados. O prédio era enorme. 20 andares. Vidro espelhado. Recepção luxuosa. Eu estava nervosa. Muito nervosa. Vesti meu melhor terno. Preto, simples, mas elegante. Cabelo preso. Maquiagem leve. Eu queria causar boa impressão. A recepcionista me recebeu com um sorriso. Carolina Silva? Sim. O senhor Mendes está esperando. 20º andar. Peguei o elevator. Coração batendo rápido. Mãos suando. O elevador subiu devagar. Muito devagar. Ou talvez fosse só a minha ansiedade. Quando as portas se abriram, vi uma sala enorme. Secretárias trabalhando. Executivos caminhando apressados. Tudo muito profissional. Uma mulher me recebeu. Carolina? Por aqui. Ela me levou até uma sala de reuniões. Grande. Mesa de vidro. Cadeiras de couro. Quadros modernos nas paredes. E lá estava ele. Roberto Mendes. Homem alto, na casa dos 50 anos. Cabelos grisalhos. Terno impecável. Postura de quem comanda impérios. Ele se levantou e estendeu a mão. Carolina. Finalmente. Eu apertei a mão dele. Firme. Senhor Mendes. É uma honra. A honra é minha. Sente-se. Me sentei. Ele abriu uma pasta. Dentro estava meu projeto. Todo marcado. Com anotações. Post-its. Esse projeto, ele disse, tocando as páginas, é o melhor que vi em anos. Obrigada, senhor. Diga-me. Como você conseguiu essas informações? Essa análise tão profunda da minha empresa? Eu respirei fundo. Pesquisa pública. Relatórios anuais. Notícias. Análise de mercado. E intuição. Ele sorriu. Intuição. Sim. Às vezes os números não dizem tudo. É preciso sentir a empresa. Entender sua alma. Ele recostou na cadeira. Você tem quantos anos? 27. 27. E já pensa como uma executiva experiente. Eu aprendo rápido. Vejo isso. Ele empurrou um contrato pela mesa. Aqui está. Diretora de inovação. 50 mil mensais. Bônus trimestral baseado em resultados. Plano de saúde. Carro da empresa. Tudo. Eu olhei o contrato. Era real. Muito real. Posso perguntar uma coisa? Eu disse. Claro. Por que eu? Você tem centenas de consultores. Pessoas experientes. Roberto se inclino para frente. Porque experiência nem sempre é sinônimo de inovação. Porque você pensou fora da caixa. Porque você não teve medo de me enviar um e-mail direto, algo que ninguém faz. E por quê? Ele pausou, porque eu vi em você algo que muitos perderam. Fome. Fome de vencer. Eu senti um arrepio. Você está com fome, Carolina? Sim, senhor. Estou. Então bem-vinda à equipe. Assinei o contrato. Ali mesmo. Sem hesitar. E quando terminei? Eu era oficialmente parte da Mendes Associados. Os primeiros dias foram intensos. Muito intensos. Eu tinha uma equipe. 8 pessoas trabalhando sob minha coordenação. Todos mais velhos que eu. Todos mais experientes. E todos desconfiados. Ela é nova demais, ouvi alguém sussurrar. Deve ser indicação. Vai cair em semanas. Mas eu não liguei. Eu tinha algo a provar. E eu ia provar. No primeiro mês, implementei metade do meu projeto. Reestruturei o departamento de logística. Cortei processos desnecessários. Reduzi custos em 20%. No segundo mês, melhorei a comunicação interna. Criei um sistema digital integrado. Todos os departamentos conectados. Informação fluindo rápido. No terceiro mês, os resultados apareceram. Lucro aumentou. Clientes voltaram. As ações da empresa subiram. Roberto estava impressionado.
Você é um fenômeno, ele disse numa reunião. E eu estava apenas começando. Fernanda, enquanto isso, continuava na mesma posição. Assistente administrativa. Ela tentou ser promovida. 2 vezes. Foi negada. E eu sabia por quê. Ela era boa no que fazia. Mas não era excepcional. Ela era comum. E num mundo competitivo como aquele, comum não bastava. Minha relação com meus pais mudou. Lentamente. Minha mãe começou a me ligar mais. Carol, como você está? Tudo bem, mãe. Seu pai estava comentando sobre seu trabalho. Ele está orgulhoso. Orgulhoso. Depois de 27 anos. Ele estava orgulhoso. Mas eu não precisava mais disso. Não da forma que eu precisava antes. Eu tinha aprendido algo importante. A aprovação deles não me definia. Meu trabalho, sim. Minha dedicação, sim. Minha vitória, sim. 6 meses depois, houve uma grande reunião. Toda a diretoria presente. Roberto no centro. Eu ao lado dele. Ele anunciou os números do semestre. Crescimento de 35%. Lucro recorde. Novos contratos. E então ele disse algo que me surpreendeu. E tudo isso graças a uma pessoa. Carolina Silva. Aplausos. Muitos aplausos. Eu me levantei e agradeci. Mas Roberto não tinha terminado. Carolina, você transformou esta empresa. E por isso, estou te promovendo. Vice-presidente de Inovação e Estratégia. Meu coração parou. Vice-presidente. Aos 28 anos. Você começa na próxima semana. Salário de 120 mil mensais. A sala explodiu em aplausos. Eu mal conseguia acreditar. Mas era real. Muito real. A notícia se espalhou rápido. Minha família ficou sabendo. Fernanda ficou sabendo. Minha mãe me ligou, emocionada. Carol, eu sempre soube que você ia longe. Mentira! Mas eu deixei passar. Meu pai mandou uma mensagem. Parabéns, filha. Você merece. Fernanda não disse nada. Mas eu sabia que ela sabia. E eu sabia que doía. Não porque eu quisesse que doesse. Mas porque era inevitável. 1 ano depois da minha promoção, Fernanda me ligou. Era tarde da noite. Eu estava no escritório, finalizando um relatório. Carol. Oi, Fernanda. Você tem 1 minuto. Claro. Silêncio. Eu preciso de ajuda. Aquilo me surpreendeu. Fernanda nunca pedia ajuda. O que aconteceu? Eu estou sendo demitida. Meu coração apertou. O quê? Cortez. Eles estão cortando o pessoal. E eu estou na lista. Ela começou a chorar. Fernanda. Eu não sei o que fazer, Carol. Eu tenho contas. Aluguel. Eu não tenho ninguém. Eu poderia ter sentido satisfação. Poderia ter pensado, ela merece. Mas eu não pensei. Porque eu não era assim. Vem aqui amanhã, eu disse. O quê? Vem ao meu escritório. Amanhã. 9 da manhã. Carol, eu não. Confia em mim. Desliguei. E comecei a fazer ligações. No dia seguinte, Fernanda apareceu. Nervosa. Assustada. Eu a levei até a sala de reuniões. E lá estava Roberto. Senhor Mendes, essa é minha irmã, Fernanda. Ele estendeu a mão. Prazer. Carolina me falou sobre você. Fernanda me alhu confusa. Senhor Mendes precisa de uma nova assistente executiva. Eu expliquei. Alguém organizado, eficiente, que conheça a empresa. Eu indiquei você. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Carol. Não foi favor, eu disse, firme. Você é boa no que faz. Mas precisa se esforçar mais. Provar seu valor. Roberto Asensio. Carolina tem razão. Se você trabalhar duro, terá futuro aqui. O que acha? Fernanda não hesitou. Eu aceito. Obrigada. Muito obrigada. Depois que Roberto saiu, Fernanda me abraçou. Forte. Por que você fez isso? Ela perguntou, chorando. Porque você é minha irmã. E por quê? Porque eu sei como é estar no fundo. Ela sorriu entre as lágrimas. Eu não mereço você. Não. Mas você vai merecer. Se trabalhar por isso. E ela trabalhou. Nos meses seguintes, Fernanda se dedicou. Chegava cedo. Saía tarde. Aprendia. Crescia. E lentamente. Ela se tornou boa. Muito boa.
3 anos depois, a Mendes Associados era a maior empresa do setor. Eu era a vice-presidente mais jovem da história. Fernanda tinha sido promovida a gerente de operações. Meus pais finalmente nos tratavam de forma igual. E eu tinha encontrado meu lugar. Mas a história não termina aqui. Porque em toda jornada, sempre há um último obstáculo. Um dia, Roberto me chamou em sua sala. Ele estava sério. Mais sério que o normal. Carolina, sente-se. Me sentei. Eu tenho algo a te dizer. O que foi? Ele respirou fundo. Eu estou me aposentando. Meu coração parou. O quê? 65 anos. É hora de parar. Aproveitar a vida. Viajar. Estar com a família. Mas, quem vai assumir? Ele sorriu. Você. Eu congeliai. Eu? Você, Carolina. Você é a única pessoa capaz de liderar esta empresa. Você a transformou. Você a entende. Você é a escolha natural. Eu não conseguia falar. Mas eu tenho 29 anos. E daí? Idade não define capacidade. Seu trabalho define. E seu trabalho é impecável. Lágrimas começaram a escorrer. Não de tristeza. De emoção. Roberto, eu não sei o que dizer. Diga sim. Eu respirei fundo. Pensei em tudo. Nos anos de luta. Nas humilhações. Nas noites em claro. Na solidão. No esforço. E agora? Agora eu estava sendo oferecida a presidência de uma empresa bilionária. Sim, eu disse, a voz firme. Sim, eu aceito. Roberto sorriu. E naquele momento, eu soube que tinha chegado. A notícia foi anunciada numa coletiva de imprensa. Jornalistas do Brasil inteiro. Câmeras. Flashes. Roberto ao microfone. É com grande alegria que anuncio minha aposentadoria. E minha sucessora. Carolina Silva. A presidente mais jovem da história desta empresa. Aplausos. Muitos aplausos. Eu subi ao palco. E olhei para a plateia. Lá no fundo, vi meus pais. Fernanda ao lado deles. Todos sorrindo. Orgulhosos. Obrigada, Sr. Mendes, eu comecei, a voz ecoando pelo auditório. Obrigada pela confiança. Pela oportunidade. E por acreditar em mim quando poucos acreditavam. Fiz uma pausa. Olhei para as câmeras. Eu não vim de família rica. Não tive facilidades. Não tive indicações poderosas. O que eu tive foi determinação. E a certeza de que o trabalho duro vence qualquer obstáculo. Mais aplausos. Essa empresa não é só minha. É de cada funcionário que acorda cedo. Que se dedica. Que acredita. E juntos, vamos levá-la ainda mais longe. Quando desci do palco, fui cercada por repórteres. Carolina, como se sente sendo a presidente mais jovem? Preparada. Qual o seu maior desafio? Manter o crescimento sem perder a essência. E sua família? Está orgulhosa? Olhei para onde eles estavam. Espero que sim. Depois da coletiva, minha família me encontrou. Minha mãe me abraçou, chorando. Carol, eu sempre soube. Semper. Eu não disse nada. Apenas retribuí o abraço. Meu pai apertou minha mão. Você nos deixou orgulhosos, filha. Obrigada, pai. E então Fernanda. Ela me abraçou forte. Você conseguiu, ela sussurrou. Você realmente conseguiu. Nós conseguimos, eu corrigi. Você também está crescendo. Também está vencendo. Ela sorriu. E naquele momento, senti algo diferente. Não era competição. Era cumplicidade. Duas irmãs que finalmente encontraram seu caminho. Juntas. Nos primeiros meses como presidente, tudo foi caótico. Reuniões sem parar. Decisões difíceis. Pressão de todos os lados. Investidores querendo resultados. Funcionários com expectativas. A mídia observando cada passo meu. Mas eu não desmoronei. Implementei mudanças. Modernizei processos. Abri filiais em outros países. Criei programas de inclusão. Dei oportunidades para jovens talentos. Pessoas como eu, que não tinham chances. No final do primeiro ano, os resultados vieram. Lucro aumentou em 40%. A empresa se tornou referência internacional. E eu me tornei uma das executivas mais respeitadas do Brasil. Mas com o sucesso, vieram os inimigos. Numa manhã, recebi um e-mail anônimo. Sem remetente. Apenas uma mensagem.
Você não merece estar onde está. E vamos provar isso. Meu coração acelerou. Mostrei para minha equipe de segurança. É uma ameaça? Perguntei. Pode ser. Vamos investigar. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. Documentos sumindo. Senhas sendo alteradas. Informações confidenciais vazando para a imprensa. Alguém estava tentando me sabotar. Chamei uma reunião de emergência. Apenas com pessoas de confiança. Roberto, mesmo aposentado, estava lá. Fernanda também. E meu diretor de TI, Marcelo. Alguém está tentando me derrubar, eu disse, direta. Quem? Fernanda perguntou. Não sei. Mas preciso descobrir. Marcelo S. inclino para frente. Posso rastrear os acessos. Ver quem mexeu nos sistemas. Faça isso. Ele trabalhou por 3 dias seguidos. E encontrou algo. Carolina, ele me chamou, tenso. Você precisa ver isso. Me mostrou a tela do computador. Logs de acesso. IPs. Horários. E um nome. Um nome que me chocou. Não pode ser, eu sussurrei. Mas era. Diego Carvalho. Meu antigo colega de faculdade. Aquele que sempre teve inveja de mim. Que dizia que eu não ia chegar a lugar nenhum. Que tentou me humilhar várias vezes. Ele estava trabalhando na empresa. No departamento financeiro. Contratado 6 meses antes da minha promoção. E agora? Estava me sabotando. Marquei uma reunião com ele. Na minha sala. Às 8 da manhã. Diego entrou, confiante. Sorriso falso no rosto. Carolina, que surpresa. A presidente me chamando pessoalmente. Sente-se, Diego. Ele sentou. Ainda sorrindo. Eu coloquei uma pasta sobre a mesa. Sabe o que é isso? Não. São os logs de acesso aos nossos sistemas. Mostrando que você invadiu arquivos confidenciais. Vazou informações. E tentou me prejudicar. O sorriso dele desapareceu. Isso é mentira. Não é. Temos provas. IPs. Horários. Tudo. Ele ficou pálido. Carolina, por quê? Eu perguntei, calmamente. Por que você fez isso? Silêncio. Ele baixou a cabeça. Porque não é justo. Ele finalmente disse, a voz baixa. O que não é justo? Você ter tudo. Você era só uma nerd. Uma qualquer. E agora você é presidente. Enquanto eu estou preso num cargo medíocre. Eu me inclinei para a frente. Diego, você sabe por que eu sou presidente e você é medíocre? Ele não respondeu. Porque eu trabalhei. Eu me dediquei. Eu não desperdicei tempo tentando destruir os outros. Eu construí. Ele apertou os punhos. Não é só isso. Você teve sorte. Sorte. Eu ri, sem humor. Sorte foi o que você teve ao ser contratado aqui. Mas você jogou fora. Peguei o telefone. Segurança, venham até minha sala. Não, Diego se levantou. Por favor, Carolina. Eu preciso desse emprego. Eu tenho dívidas. Família. Deveria ter pensado nisso antes. 2 seguranças entraram. Escoltem o Sr. Carvalho para fora. Ele está demitido por justa causa. Diego tentou protestar. Mas os seguranças o levaram. Quando a porta fechou, eu respirei fundo. Roberto, que estava observando tudo de um canto, se aproximou. Você fez o certo, ele disse. Eu sei. Mas não é fácil. Liderar nunca é fácil. Mas você nasceu para isso. Depois daquele incidente, aumentamos a segurança. Contratamos uma empresa especializada. Reforçamos os sistemas. E eu aprendi uma lição valiosa. Sucesso atrai inveja. E inveja gera inimigos. Mas eu não ia deixar que isso me parasse. 2 anos se passaram. A empresa estava maior do que nunca. Eu tinha 31 anos. E era considerada uma das mulheres mais influentes do Brasil. Recebi prêmios. Fiz palestras. Apareci em capas de revistas. Mas nada disso importava tanto quanto uma coisa. Minha família estava unida. Fernanda tinha sido promovida novamente. Agora era diretora de operações. Meus pais tinham se aposentado. E estavam viajando pelo mundo. Finalmente vivendo. E eu tinha encontrado algo que nunca pensei que encontraria. Paz. Numa noite, estava no meu apartamento. Sozinha. Olhando pela janela para a cidade iluminada. Pensei em tudo que tinha passado.
As humilhações, as dores, as vitórias. E percebi algo. Cada obstáculo tinha me tornado mais forte. Cada queda tinha me ensinado a levantar melhor. Cada não tinha me dado combustível para seguir. Peguei meu celular e liguei para Fernanda. Oi, Carol, ela atendeu, sonolenta. Tudo bem. São 11 da noite. Desculpa acordar você. Só queria dizer uma coisa. O quê? Obrigada. Por quê? Por ter me humilhado naquele dia. No seu casamento. Silêncio. Carol, eu não. Deixa eu terminar. Se você não tivesse feito aquilo, talvez eu nunca tivesse encontrado a força que precisava. Talvez eu tivesse continuado aceitando migalhas. Mas você me acordou. E por isso, obrigada. Ela começou a chorar. Carol, eu sinto muito. Tanto. Eu era uma idiota. Você era humana. Todos nós somos. Eu te amo, mana. Também te amo. Desliguei. E sorri. Porque finalmente, eu tinha feito as pazes. Não só com ela, mas comigo mesma. Alguns meses depois, organizamos um evento. Um grande jantar de gala. Para celebrar os 10 anos da reestruturação da empresa. O evento que tinha começado com o meu projeto. 300 convidados. Igual ao casamento de Fernanda. Mas dessa vez, eu era a protagonista. Subi ao palco. Peguei o microfone. E olhei para todos. Há alguns anos, eu estava sentada num canto. Numa festa. Invisível. Humilhada. Akendo que nunca seria nada. Fiz uma pausa. Mas havia algo dentro de mim que se recusava a aceitar isso. Uma voz que dizia: você é mais. Você pode mais. Olhei para Fernanda, que estava na mesa principal. Ela sorriu, os olhos brilhando. Hoje, estou aqui. Não para provar nada a ninguém, mas para provar a mim mesma que valeu a pena acreditar. Aplausos ecoaram pelo salão. E quero dizer a cada pessoa aqui: não importa onde você está agora. Não importa quem duvidou de você. O que importa é o que você faz com isso. Mais aplausos. Transforme dor em combustível. Humilhação em motivação. E nunca, nunca desista de si mesmo. O salão inteiro se levantou, aplaudindo de pé. E quando desci do palco, senti algo que nunca tinha sentido antes. Completude. A noite continuou. Música. Dança. Risadas. Fernanda se aproximou de mim. Posso falar uma coisa? Ela perguntou. Claro. Naquele dia, no meu casamento, quando te humilhei, foi o pior erro da minha vida. Já passou, Fernanda? Não. Deixa eu falar. Eu passei anos com inveja de você. Com raiva. Porque você tinha algo que eu nunca teria. O quê? Substância. Verdade. Você sempre foi você mesma. E eu sempre fui o que os outros queriam que eu fosse. Ela segurou minha mão. Mas você me ensinou algo. Você me mostrou que é possível ser forte e gentil. Vencedora e humilde. E eu quero ser como você. Abracei minha irmã. Forte. Você já é incrível, Fernanda. Do seu jeito. Obrigada por não ter desistido de mim. Nunca desistiria. Ficamos ali, abraçadas. Duas irmãs que finalmente entenderam que a verdadeira vitória não é estar acima do outro, é elevar um ao outro. 3 anos depois, algo incrível aconteceu. A Mendes Associados se tornou a maior empresa da América Latina. Abrimos escritórios em 15 países. Geramos mais de 50 mil empregos. E fomos reconhecidos internacionalmente. Recebi um convite para falar na ONU. Sobre liderança feminina. Sobre superação. Sobre transformação. Foi um dos dias mais importantes da minha vida. Falei para líderes mundiais. Empresários. Ativistas. E contei minha história. A menina invisível que se tornou presidente. Quando terminei, recebi standing ovation. Lágrimas desceram pelo meu rosto. Mas eram lágrimas de alegria. De realização. Hoje, aos 35 anos, olho para trás e vejo o caminho. As pedras. Os espinhos. As quedas. Mas também vejo as flores. Os sorrisos. As vitórias. Fernanda continua na empresa. É uma das diretoras mais respeitadas. Nos falamos todos os dias. Almoçamos juntas toda semana. Somos mais que irmãs. Somos amigas. Meus pais estão felizes. Orgulhosos de verdade. E eu construí um legado. Não só profissional,
mas pessoal. Criei programas sociais. Bolsas de estudo para jovens sem oportunidades. Mentorias para mulheres que querem empreender. Porque eu sei como é estar no fundo. E quero ajudar outros a subir. Tem uma coisa que aprendi nessa jornada. O sucesso não é sobre dinheiro. Não é sobre poder. Não é sobre fama. É sobre impacto. É sobre quantas vidas você toca. Quantas pessoas você inspira. Quanto bem você faz. E eu tento fazer bem todos os dias. Ontem, recebi uma carta de uma jovem de 23 anos. Ela dizia: Carolina, eu estava prestes a desistir. Achava que não era boa o suficiente. Mas ouvi sua história. E decidi tentar mais uma vez. Hoje consegui meu primeiro emprego na área que amo. Obrigada por me inspirar. Chorei lendo aquela carta. Porque percebi. Minha história não era só minha. Era de todos que se sentiam invisíveis. De todos que foram humilhados. De todos que quase desistiram. Mas não desistiram. Hoje de manhã, acordei cedo. Como sempre. Fui para o escritório. Passei pelos corredores. Cumprimentei os funcionários. E quando sentei na minha cadeira, olhei para a foto na minha mesa. Era do dia do casamento da Fernanda. Aquele dia terrível. Aquele dia que mudou tudo. Eu guardei essa foto de propósito. Para nunca esquecer de onde vim. Para nunca esquecer quem eu era. E quem me tornei. À tarde, Fernanda entrou na minha sala. Reunião de diretoria em 10 minutos. Já vou. Ela ia sair, mas parou. Carol? Sim. Você se lembra daquele dia? Do meu casamento? Lembro. Às vezes eu penso, e se o Roberto não tivesse ligado naquele momento? E se tudo tivesse sido diferente? Eu sorri. Não foi o Roberto que mudou tudo, Fernanda. Foi eu. Eu já estava mudando antes daquele dia. O telefonema só acelerou o processo. Ela assentiu. Você sempre foi forte. Eu só não via. E você sempre foi especial. Você só não acreditava. Ela sorriu. Vamos para a reunião. Vamos. Caminhamos juntas pelo corredor. Lado a lado. Iguais. Na reunião, apresentei os planos para o próximo ano. Expansão para a África. Novos projetos sociais. Parcerias internacionais. Todos aprovaram. E quando saí da sala? Sunny algo profundo. Gratidão. Por cada obstáculo. Por cada dor. Por cada lágrima. Porque tudo me trouxe até aqui. À noite, liguei para minha mãe. Oi, mãe. Carol. Como você está? Bem. Muito bem. Seu pai e eu estávamos falando de você hoje. De como você mudou nossas vidas. E eu? Sim. Você nos ensinou que nunca é tarde para reconhecer nossos erros. Para sermos pais melhores. Meu coração se encheu. Obrigada por dizer isso, mãe. Nós te amamos, Carol. Sempre amamos. Só não soubemos mostrar. Eu sei. E tudo bem. Estamos aqui agora. Estamos. Desliguei. E mais uma vez. Chorei. Muita alegria. Hoje à noite, antes de dormir, escrevi no meu diário. Algo que faço desde aquele dia. O dia do casamento. Escrevi: Querida Carolina do passado, eu sei que você está sofrendo agora. Eu sei que você acha que nunca vai conseguir. Que nunca vai ser vista. Que nunca vai ser suficiente. Mas eu estou aqui para te dizer, você vai. Você vai conseguir tudo. E mais. Muito mais do que imagina. Então aguenta firme. Respira fundo. E continua. Porque o melhor ainda está por vir. Com amor, Carolina do futuro. Fechei o diário. Deite na cama. E dorme. Com um sorriso no rosto. No fim das contas, essa história não é sobre vingança. Não é sobre provar algo para os outros. É sobre provar para si mesmo. É sobre transformar dor em poder. Humilhação em combustível. E invisibilidade em luz. Porque no final. O maior triunfo não é derrotar os outros. É vencer a si mesmo. Superar seus medos. Suas inseguranças. Suas limitações. E se tornar a melhor versão de si. E eu me tornei. Epílogo 5 anos depois. Estou num palco. Em Nova York. Recebendo o prêmio de empresária do ano. Eleita pela revista Forbes. O salão está lotado. Milhares de pessoas. Jornalistas. Executivos. Celebrities. E lá no fundo, vejo minha família. Fernanda,
agora vice-presidente da empresa. Meus pais, mais velhos, mas radiantes. E ao lado deles, meu marido, Lucas. um homem incrível que conheci há 3 anos. Que me apoia. Me ama. Me respeita. E nosso filho. Miguel. 2 anos. Meu maior tesouro. Pego o troféu. E começo meu discurso. Quando eu tinha 27 anos, fui humilhada publicamente. Na frente de centenas de pessoas. E naquele momento, pensei que era o fim. Pausa. Mas não era. Era o começo. Olho para a plateia. Cada um de vocês tem uma história. Cada um passou por algo. Dor. Rejeição. Falha. E é isso que nos define. Não como caímos. Mas como levantamos. Aplausos. Esse prêmio não é só meu. É de todos que acreditaram em mim. Que me apoiaram. Que me deram chances. E especialmente, de quem duvidou de mim. Porque vocês me fizeram mais forte. Mais aplausos. A todos que estão assistindo e se sentem invisíveis, você não é. Você é visto. Por Deus. Pelo universo. E principalmente, por você mesmo. Então levante. Lute. E vença. Porque você merece. Standing ovation. Lágrimas escorrem pelo meu rosto. E quando desço do palco, minha família me abraça. Fernanda sussurra no meu ouvido. Você conseguiu, mana. Você realmente conseguiu. Nós conseguimos, eu corrijo. E ali, cercada pelas pessoas que amo. Sinto que finalmente. Cheguei em casa. Não num lugar físico. Mas number lugar emotional. Um lugar de paz. De realização. De amor. Hoje, quando olho para trás, vejo claramente. Aquele dia no casamento não foi minha ruína. Foi meu renascimento. A humilhação não me destruiu. Me reconstruiu. Mais forte. Mais sábia. Mais resilient. E se eu pudesse voltar no tempo e mudar aquele dia, eu não mudaria. Porque foi aquele dia que me fez ser quem sou hoje. E eu amo quem me tornei. Para você que acompanhou essa história até aqui, obrigada. Obrigada por me ouvir. Por se conectar. Por se importar. Espero que minha história inspire você. Que te mostre que não importa quão fundo você caia. Você sempre pode subir de novo. Sempre pode recomeçar. Sempre pode vencer. Porque a vida não acaba quando você cai. Ela apenas te dá uma nova chance de se levantar. E quando você se levanta mais forte. Mais determinado. Mais imparável. Então levanta. Respira. E vai. Porque o mundo está esperando por você. E você nasceu para brilhar. Fim nota final. Esta é a história de Carolina Silva. Uma mulher que transformou humilhação em força. Dor em sabedoria. E invisibilidade em impacto. Sua jornada nos ensina que o sucesso não vem fácil, mas vem para quem persiste. A família pode ser complexa, mas o amor pode curar. As pessoas podem mudar, inclusive nós mesmos. A maior vingança é o sucesso. E o maior triunfo é se tornar quem você sempre soube que poderia ser. Que a história de Carolina inspire você a nunca desistir, a lutar por seus sonhos e a provar para si mesmo que você é capaz de coisas extraordinárias. Porque você é. Sempre foi. E sempre será. Acredite. Lute. E vença. O mundo precisa da sua luz. Não a esconda mais. Brilhe. Fim verdadeiro. Mensagem da narradora. Se você chegou até aqui, muito obrigada por acompanhar cada palavra desta jornada. A história de Carolina é sobre resiliência, transformação e o poder de acreditar em si mesmo quando ninguém mais acredita. Espero que tenha te tocado de alguma forma. Que tenha te inspirado. Que tenha te mostrado que não importa onde você está agora, o que importa é para onde você está indo. Cada um de nós tem uma Carolina dentro de si. Aquela parte que foi ignorada, subestimada, humilhada. Mas também temos a força dela. A determinação. A capacidade de nos erguermos e transformarmos nossa vida. Então, se você está passando por um momento difícil, lembre-se, isso não é o fim. É apenas o começo da sua história de superação. Continue lutando. Continue acreditando. Continue brilhando. Porque o seu momento vai chegar. E quando chegar, você vai olhar para trás e agradecer por cada obstáculo. Porque cada um deles te preparou para esse momento. Obrigada por estar aqui. Obrigada por acreditar em histórias de superação. E principalmente, obrigada por não desistir de você mesmo. Com carinho, esta história é para todos os invisíveis que estão se tornando inesquecíveis.